Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Agora são 6h32, mais uma vez juntos, com 1 hora na busca da informação, até às 7h30 da noite. Nós estamos juntos aqui pelo canal 9 da NET, o 29 do HF, e pela internet no bhnews.tv.br. Construir a informação é um exercício diário que exige muito esforço, por isso a gente sempre faz questão de cumprimentar todos aqueles nas redações que estão trabalhando aí, que de vez em quando flertam conosco aqui no Redação BH News. Um bom trabalho pelo exercício da informação na busca da notícia para bem informar pelos sites, pelos jornais, pelas emissoras de televisão e de rádio de todo o Brasil e particularmente aqui de Belo Horizonte, da região metropolitana onde nós atuamos. E também nós agradecemos a você que está mandando o seu Twitter, o seu Facebook, o seu e-mail. Nós estamos recebendo uma série de sugestões de pauta que chegam pelo Twitter, pelo Facebook e pelo e-mail. Isso nos ajuda muito na construção da informação, na busca diária da informação. E é por isso que está começando agora mais um Redação BH News. E o Redação BH News de hoje já começa falando sobre a situação do goleiro Bruno Fernandes. O goleiro Bruno Fernandes, preso na penitenciária Nelson Hungria, parece que agora vai ter novos rumos na sua vida. De acordo com o juiz da Vara de Execuções Penais de Contagem, o juiz Wagner Cavalieri, é possível a transferência do goleiro para Montes Claros. E lá, em Montes Claros, no norte de Minas, o Bruno tem um contrato assinado com um clube da cidade, um pré-contrato. Contrato de intenções assinado com o clube da cidade. Para falar sobre essa decisão, sobre os seus desdobramentos, está aqui em nossos estúdios um dos advogados de Bruno, Tiago Lenoir. Boa noite, doutor Tiago, é um prazer recebê-lo aqui no Redação BH News. Boa noite, Paulo. Para mim que é uma grande satisfação poder falar um pouquinho para o pessoal aqui da entender da um pouco melhor esse caso Bruno, né? Primeiro eu queria saber como é que está o Bruno, né? Depois desse tempo todo na prisão. O Bruno que tinha uma carreira fantástica, né? Um goleiro que tinha acabado de ser campeão brasileiro quando acontece tudo aquilo que aconteceu envolvendo o Bruno. E como é que está o Bruno na prisão agora? Como é que ele está lá? Os sonhos, a vontade do Bruno, qual que é? Olha, Paulo, o Bruno passou por situações bastante complicadas lá no presídio, até de adaptação, teve situações até de alimentação, né? Porque ele tinha uma alimentação regrada por nutricionista. E para ele foi tudo uma novidade. Ele entrou em depressão, chegou até tentar suicídio dentro do presídio. Então ele está preso desde julho de 2010. Não é nada fácil para uma pessoa normal, né, como eu, como você, como todo mundo aqui, ir preso. E para ele também foi uma situação completamente diferente da comodidade que ele vivia como jogador de futebol. Então, ele preso desde 2010, agora recentemente, ele está enxergando uma luz no fim do túnel dele, uma possibilidade de ressocializar através do trabalho. O Montes Claros Futebol Clube deu essa oportunidade para ele, entrou em contato com o Dr. Francisco Simin e eles fizeram começaram ali uma conversa para ver a possibilidade dele voltar a jogar futebol. Então, o Montes Claros ofereceu um contrato de trabalho para ele durante 5 anos, para ele ganhar R$1.400 e poucos reais, uma multa rescisória de R$2.500.000. E o Bruno aceitou essa proposta. Nós viabilizamos esse contrato junto à Federação Mineira de Futebol e à Confederação Brasileira de Futebol. O nome dele já está inscrito no BID. O Bruno já tem condições de jogo, né? Não há nenhum impedimento legal, portanto, por parte do Flamengo ou de qualquer outro clube para que o Bruno possa atuar no Montes Claros. Não há esse impedimento. É sempre bom conversar sobre o Bruno, porque eu tenho uma opinião e sempre falei isso. Eu acho que quem faz o juízo, quem tem a possibilidade de decidir e julgar, é a justiça, não é a sociedade. A sociedade tem que entender o Bruno como um cidadão que, como qualquer um de nós pode errar, como qualquer um de nós pode transgredir, mas que era um goleiro brilhante, que exercia sua profissão com bastante eficiência e que, por uma fatalidade do destino, acabou sendo impedido de assim fazê-lo e agora está preso. Portanto, uma oportunidade para o Bruno é mais do que só uma oportunidade para o cidadão. É uma oportunidade para a sociedade discutir o que fazer com aqueles que são apenados e o que fazer com aqueles que estão nas penitenciárias. Eu sempre faço questão de ressaltar isso para não ficar esse pré-julgamento do Bruno e não correr o risco, por exemplo, de pessoas mais assodadas virem com piadinhas, com gracinhas, a hora que ele estiver dentro do estádio, porque é absolutamente
totalmente despropositada esse tipo de ação. Mas o que acontece agora, sob o ponto de vista legal? O juiz Wagner Cavalieri concorda com a transferência, diz que pode acontecer essa transferência para Montes Claros, e indo para Montes Claros, ele pode se beneficiar de um regime de semi-liberdade e passar a atuar no Montes Claros Futebol Clube. O que pode acontecer agora? Paulo, aconteceu o seguinte, nós fizemos um pedido, eu e o doutor Francisco Simin, o Wallace Simin, nós fizemos um pedido para o juiz Wagner Cavalieri de Contagem para a transferência dele para Montes Claros. E esse juiz pediu informações para o juiz de Montes Claros. O juiz de Montes Claros ele não negou a transferência, ele só disse que naquele momento seria inviável, dado a superlotação que estava o presídio de Montes Claros. Então, diante dessa superlotação, a defesa pensou no seguinte, será que tem algum preso lá em Montes Claros que queira vir cumprir a pena dele na Nelson Hungria, em Contagem? Então pedimos para o juiz, falamos com ele o seguinte, olha, levando em consideração essa superlotação, por que não a permuta? E aí o juiz Wagner Cavalieri falou, esse juízo não se opõe à permuta. Se esse juiz não se opõe à permuta, oficie-se a Superintendência de Articulação de Vagas da Subsecretaria de Administração Prisional para verificar a possibilidade e a razoabilidade dessa transferência. Então cabe agora à Superintendência de Articulação de Vagas, através da Subsecretaria de Administração Prisional, da Secretaria de Defesa Social, sim, porque eles são interligados nesse sentido. Decidir se existe essa possibilidade da transferência do Bruno. Estou lembrando o seguinte, eu peguei o Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, que todo preso, não sei se as pessoas sabem, todo preso que entra para o sistema prisional sai no Diário Oficial de Minas Gerais, ele matriculado em algum presídio. E recentemente o presídio de Montes Claros tem recebido presos. Se você ligar para o presídio de Montes Claros, você vai ver que tem presos sendo matriculados lá diariamente. Então por que não o Bruno também ser matriculado lá? A gente a princípio está querendo que o Bruno seja transferido para lá, porque lá ele possui uma residência fixa e lá ele possui uma proposta concreta, não é nem proposta, ele já possui um trabalho lá. Então a gente quer ressocializar esse sujeito através do futebol. Mas infelizmente, falando de caso Bruno, tudo vira repercussão, aí cada um está querendo levar algum tipo de vantagem em relação a isso. O Bruno é mais um preso normal que quer se ressocializar através do trabalho. É isso. Então a gente espera agora, com muita serenidade, com muita tranquilidade, espera que isso seja possível, que se viabilize essa transferência e que os seres superiores possam iluminar o Bruno para que o Bruno bote a cabeça no lugar, volte a jogar futebol, volte a fazer o que ele gosta de fazer, seja feliz, porque todo ser humano tem o direito de ser feliz. É isso que a gente espera também, né, Paulo? Vamos ver se as pessoas julgam com responsabilidade essa situação. A defesa não pede nada mais do que a lei permite a ele. A gente não está pedindo para ele ser solto, Bruno não vai sair matando ninguém em Montes Claros, Bruno não tem o direito de sair em liberdade. A lei garante a ele o trabalho externo, mesmo no regime fechado. Está previsto no artigo 36 e 37 da Lei de Execuções Penais. Então, se existe isso na lei, por que não possibilitar isso ao preso? E se existe a possibilidade dele cumprir a pena junto da família dele, junto do seu local de trabalho, por que não ele ser possibilitado para ele essa transferência junto ao Montes Claros Futebol Clube, junto à comarca de Montes Claros também. Dr. Tiago Lenoir, muito obrigado por ter comparecido ao Redação BH News, portas abertas, sempre que puder, venha tomar um café frio, uma água quente com a gente. Paulo, eu que agradeço, tem a BH News como uma grande parceira também, como uma grande amiga, tem o João que trabalha aqui, que é um grande amigo nosso. Estarei sempre à disposição da TV quando me for demandado. O João Paulo que não para de falar comigo aqui e já falou, chama o VT do Nélio, chama o VT do Nélio. Doutor Tiago, grande abraço, boa noite, muito obrigado. Boa noite. Bom, então nós vamos para cá agora para falar um pouquinho sobre o VT do Nélio Souto. O Nélio Souto, com o nosso olhar urbano, deu uma olhada na situação dos flanelinhas, os flanelinhas nas ruas de Belo Horizonte. Parece que agora tem um espaço dos flanelinhas que é deles. As ruas pertencem aos flanelinhas. Eu não estou aqui tirando o direito de ninguém exercer qualquer que seja a profissão. Só que quando a pessoa está exercendo uma profissão, primeiro, está tomando conta daquilo que é público. E eu não consigo entender direito isso não. Mas, vamos lá, vamos supor que ele precise daquilo para levar o sustento dele para a casa dele, para cuidar dos filhos dele. Mas que o faça com o mínimo de dignidade. Vamos ver o que traz aí para o olhar urbano o nosso querido companheiro Nélio Souto. É com você, Nélio. Olá, Paulo. Olá, pessoal. Tudo bem?
Bom, o Olhar Urbano de hoje vai falar sobre os flanelinhas. Bom, o ofício, né, a profissão, o ofício dos flanelinhas, na verdade, não com esse nome flanelinhas, mas os guardadores de carro ou os lavadores de carro, na verdade, são regulamentados por lei desde 1975. A prefeitura tem a incumbência de registrar, de regulamentar ali, né, a atividade dessas pessoas que vão lá na prefeitura, que fazem um cadastro, então tem um colete né, da prefeitura que as identificam, então estão ali em condições então, de trabalhar. O que acontece é que muitos lavadores de carros, muitos ditos flanelinhas, não são regulamentados e trabalham ali, vivem ali na rua, na verdade, extorquindo as pessoas. O que acontece é que às vezes há uma vista grossa vamos imaginar de quem deveria regulamentar isso, ou de quem deveria fiscalizar a atuação desses profissionais, seja a prefeitura ou a própria polícia, é que o que acontece, você sai à noite, final de semana na Zona Sul, você é extorquido, e a extorsão é um crime. Então a polícia, há cerca de 45 dias atrás, há quase 2 meses atrás, ela se manifestou dizendo que não há o que se fazer. Por quê? Porque quando uma pessoa está regulamentada, né, tem ali o registro da prefeitura, e ela está no exercício da profissão dela, não há o que se fazer. E mesmo que não esteja, não cabe à polícia uma medida de pena ali, né? Ou seja, levar a pessoa presa. Mas se ela está atuando sem uma regulamentação ou uma autorização, no máximo, ela vai tomar lá uma medida administrativa e não penal. Então, por isso, a polícia não tem o que fazer. Mas o fato é que nós, motoristas, nós, cidadãos, que já pagamos 1 milhão de impostos, de repente, ainda ter que sair no sábado à noite, você sai ali com a sua família para ir a um restaurante, você ainda ter que pagar 5, 10 reais por um espaço para guardar o carro, soa no mínimo, me desculpa aí sou eu que estou dizendo, um absurdo. Um absurdo sem tamanho. Lembrando que a pessoa, o cidadão que estiver atuando aí como um guardador de carro ou um lavador irregular e for pego pela fiscalização da prefeitura, pode pagar uma multa de até R$ 1.500. O que eu não acho suficiente para inibir aí a atuação irregular desses, não são todos, claro, mas de muitos criminosos, né? Porque se você não paga, você corre o risco de ter o carro arranhado, o pneu esvaziado, e, enfim, a gente fica atado, não há o que se fazer. Um grande abraço, Paulo, muito obrigado. A gente se vê amanhã com um novo assunto aí urbano. Um grande abraço, até mais. Grande abraço, Nélio. O Nélio deixou algumas perguntas que eu sou obrigado a fazer. Você acredita em Papai Noel, em Saci Pererê? Então, se você acredita em Papai Noel e Saci Pererê, você acredita que um guardador ou um lavador de carro pode ser multado em Belo Horizonte. Porque é a mesma coisa que acreditar em Papai Noel e Saci Pererê. Uma outra luz que o Nélio acendeu. 900 lavadores, ou um pouco mais de 900 lavadores, 245 guardadores. Ora, se você é médico, se você é advogado, se você é jornalista, se você é gari, tem sempre alguém que fiscaliza a tua atuação. Quem é que fiscaliza a atuação do flanelinha, do lavador e do guardador? Existe essa fiscalização para o exercício honesto, legal daquela atividade? Porque, na minha impressão, andando pelas ruas de Belo Horizonte e de outras cidades do Brasil, essa fiscalização inexiste. Por isso é um problema que tem que ser resolvido, encarado de frente pelas autoridades. Não adianta tapar o sol com a peneira, porque vaza sol pelo buraco. E o caos nosso de cada dia, hein? O caos nosso de cada dia está nas ruas. Nas cidades grandes, médias e pequenas, e até as pequenas cidades, já vivem problemas de trânsito. Outro dia eu estava em Brumadinho, ali no centro de Brumadinho. Tudo congestionado. Aí me disseram, é porque tem muito carro que vai para Inhotim. Eu falei, meu Deus, mas se fizeram em Inhotim, por que não fizeram a estrada para chegar em Inhotim? Joga tudo para dentro de Brumadinho, dá esse problema danado. Fiquei pensando. E por vezes, nós olhamos para as nossas cidades, a gente vê aqui cruzamentos, alguns de Lima com Rio de Janeiro, alguns de Lima com Espírito Santo. Tem dia que parece, sabe aquelas cidades da Índia, com rickshaws, motocicletas, que há uma confusão. Mas para falar sobre isso, está aqui o consultor de transportes, o consultor de trânsito, Osias Batista,
muito obrigado por atender o nosso Prazer convite, aqui, Osias. Paulo. É um prazer enorme poder conversar com você. Muito A gente já obrigado. conversou várias vezes Várias sobre esse vezes, tema. isso. E é muito bom sempre voltar a conversar sobre esse tema. O tema não acaba, né, Paulo? Vamos entender um pouquinho as nossas cidades, vamos entender Belo Horizonte, que é a cidade que a gente vive e cujo trânsito impacta em toda a região metropolitana. Primeiro, por que é que não há integração metropolitana de transporte, Dom Osias? Paulo, essa pergunta eu me faço desde meu tempo de Plambel, na década de 70. Tem uma dificuldade enorme entre o Estado e a Prefeitura, entre os gestores do transporte e trânsito no Estado e na Prefeitura, e entre as empresas que operam no Estado e que operam na Prefeitura. Então, hoje nós estamos vendo o BRT como uma estação metropolitana e uma municipal do lado. Você tem que ter 2 cartões, um cartão do sistema metropolitano, mais um cartão do sistema BH-Trans. Então, isso aí é uma coisa, se não for incompreensível, é pelo menos indesculpável. Mas por que é que cidades? Vamos falar de... Está esnobando, está falando de cidade grande. Vamos falar de Buenos Aires. Buenos Aires, onde o metrô é extremamente eficiente. Eu estive em Buenos Aires agora há pouco tempo e quando vou a Buenos Aires, não é a primeira vez que vou, e sempre que vou a Buenos Aires, adoro andar de metrô, porque é fácil e extremamente eficiente. E existe a integração. Se você vem de Avellaneda, você pega um ônibus, chega no metrô e vai embora, anda sem problema, com muita facilidade. Por que lá se consegue e cá não? São Paulo está integrando o São sistema Paulo tá municipal, integrando com o metropolitano, com o metrô, com a CPTM. Então, Belo Horizonte é difícil. Infelizmente, eu nunca consegui... E olha que eu já trabalhei no transporte metropolitano do DR, fui presidente da BH-Trans, sempre os lados não se falam, sempre tem uma gestão política, tem interesses outros que não deixam acontecer. E é uma perda para Belo Horizonte, assim, incalculável. Você falou de uma situação que outro dia até comentei aqui. Você, para integrar o transporte metropolitano ao MOVE, você obriga a pessoa a ter 2 tickets, 2 cartões diferenciados. Então, vamos uma pergunta que não quer se calar. O MOVE é a solução para o transporte de Belo Horizonte? Eu acho que o MOVE hoje é a solução possível, né? Belo Horizonte, desde, sei lá, os últimos 20 anos, Belo Horizonte não vem fazendo praticamente nada em matéria de gestão de transporte. Fica esperando que o governo federal, que eu acho que não gosta de Belo Horizonte, que o governo federal, então, venha fazer alguma coisa aqui e fazer um metrô. Nós estamos com o metrô parado desde... dos anos 1997, 98, quando ele chegou no Vilarinho, de lá para cá não se fez mais nada do metrô, não consegue nem se equipar. O metrô, na realidade, em Belo Horizonte, é um trem de subúrbio colocado no centro da cidade, com estações que são estações totalmente de subúrbio, né? Numa situação péssima, porque ele anda ao longo da linha férrea antiga de carga, em grande parte do trecho dele ao lado do Rio Arrudas, quer dizer, são regiões deterioradas da cidade, então ele não está onde tem a demanda de passageiros, né? E sempre se ficou esperando, o governo federal vai fazer o metrô, promete, e as gestões da Prefeitura de Belo Horizonte até então esperando, não, nós vamos integrar com o metrô, nós vamos fazer, mas que metrô? O metrô não aparece. Então, de repente, resolveram tirar um atraso de 20 anos, fazendo o que é possível fazer com a gestão da Prefeitura. Porque o governo continua, o metrô continua do governo federal. Então, o Estado e o município continuam sem poder botar a mão no metrô. Então, eles estão fazendo o que é possível. Eu acho que com 20 anos de atraso. Vamos entender um pouquinho mais o metrô, que era a próxima questão que eu ia te fazer aqui. O metrô de Belo Horizonte, para mim, eu brinco muito. É um trenzinho que de vez em quando brinca de ser metrô. Ele brinca de ser metrô num pequeno pedaço ali, quando ele sai ali do Horto e chega e volta ali depois do bairro Planalto, ele volta outra vez para a superfície. Ele só brinca ali naquele pedacinho de ser metrô, o resto é um trem de subúrbio, como você mesmo disse. Então, há possibilidade da construção de um metrô de verdade, que fosse a Confins, que fosse a Betim, que fosse da Pampulha a Savassi. Essa possibilidade seria uma solução razoável para o transporte público de Belo Horizonte? A gente tem que entender 2 coisas. Primeiro, vou ter uma brincadeira que a gente faz, que aqui em Minas a gente chama tudo que é coisa, a gente chama de trem. E a única coisa que é trem, a gente chama de metrô. Né? Então, na realidade, nós temos um trem de subúrbio. Qual que é a diferença do metrô e do trem de subúrbio? Primeiro,
a leveza das composições. Aqui é um trem pesado e lento. Sendo lento, ele não tem aceleração. Não tendo aceleração, as estações têm que ser longe para que ele possa chegar na sua velocidade de cruzeiro, andar e depois frear e chegar. Se ele é um veículo que acelera, como os metrôs aceleram rapidamente, ele chega rapidamente, freia rapidamente, então as estações podem ser perto e a velocidade média se mantém. Então, a primeira diferença é o tipo de veículo, a tração do veículo, o tipo de rampa que ele sobe, o raio de curva que ele faz. Como o metrô, na realidade, ele foi feito em Belo Horizonte, o trem metropolitano, foi feito para resolver o problema de carga da ligação do centro do país ao litoral, que atravessava Belo Horizonte com várias travessias em nível, e a forma de tirar essas travessias em nível foi empurrar a goela abaixo da cidade um transporte que chamaram de metrô para parecer importante, e com isso poder fechar várias travessias e fazer algumas transposições. Várias foram fechadas em definitivo, né? Então, veio um veículo, um sistema que já voltou, já começou velho, né? E nunca foi olhado com carinho pelo governo federal, sempre ficou essa coisa meio encostada à margem da cidade. Bom, o que acontece com o trânsito? Nós estamos tendo uma situação no Brasil que é terrível, no Brasil inteiro. Nós estamos tendo a frota do Brasil praticamente dobrou nos últimos 10 anos. A frota de carros no Brasil cresceu 4 vezes mais que a população. É um dado que é real, não dá para desmentir. É real. A relação entre frota e população aumentou 64% nos últimos 10 anos. Então é uma coisa muito forte, né? Quer dizer, Belo Horizonte dobrou a frota nos últimos 10 anos, né? E isso aí é causado pelo fato do governo estar adotando políticas econômicas a favor da indústria automobilística, né, que é uma gama muito grande de políticas. Primeiro é que todo mundo vê, tirou o IPI. Né? Então os carros abaixaram o preço porque houve série de liberações de IPI. Segundo, os prazos de financiamento, né? Tem carro comprado há 80 meses, 100 meses, sei lá. Quer dizer, o camarada quando vai vender o carro, que acaba de pagar, o carro já acabou, né? E boa parte deles nem são pagos até o final. Nem são pagos. Que é um detalhe importante, porque estão aí nas ruas, às vezes abandonados, às vezes sendo vendidos de maneira ilegal, inclusive contribuindo para um comércio legal de veículos. Porque as pessoas não aguentaram pagar durante tanto ano aquela prestação. Depois, você tem uma isenção não existe subsídio ao transporte público como existe para o veículo privado. A gasolina não aumenta, não sei quanto tempo a Petrobras está quebrando. É mais cara do mundo e a Petrobras está quebrando. Quer dizer, a carga tributária na gasolina é fantástica e nada dessa carga tributária volta para as cidades, para revitalizar as cidades. À medida que o governo adotou essa postura e inchou a indústria automobilística, onde que esses carros foram parar, Paulo? Nas cidades. Como que as cidades resolvem o problema dessa quantidade de carro que está chegando na cidade? E aí eu te faço a última questão da nossa conversa e já faço aqui um convite para voltar para a gente debater mais vezes sobre esse tema. Prazer. A última questão da nossa conversa. Que soluções de curto e médio prazo poderiam ser adotadas, na sua opinião? A primeira coisa é o seguinte, a casa está ruim, nós temos que arrumar a casa. Tá? Nós temos aqui em Belo Horizonte hoje um dos piores motoristas do Brasil. Quando você chega em qualquer cruzamento, as pessoas fecham o cruzamento com uma irresponsabilidade, que é uma coisa impressionante. Todo mundo quer ser mais esperto, todo mundo quer passar na frente, o sinal ainda está verde, mas está fechado do lado de lá. As pessoas então avançam porque não podem perder 30 segundos. E aí de quem para? E aí, exato, aí de quem para, porque vem buzina, começa a empurrar, começa a brigar. Aí daquele que quer respeitar. Aí daquele que faz o certo. Né? Como dizia o Cafunga, né? O errado virou certo. O errado virou né? certo. Então, à medida que tem esse comportamento, todo mundo para em qualquer lugar, todo mundo faz isso, o espertinho, ele acha que ele está levando vantagem, levaria se fosse só ele esperto. Como todos são espertos, o resultado dessa desordem é que ninguém anda. Então, a primeira coisa que falta em Belo Horizonte, nós não temos operação de trânsito mais. À medida que a engenharia, não vou nem falar empresa BH Trânsito, à medida que a engenharia, que é quem entende o que tem que ser feito no trânsito, não pode mais operar, porque o operador de trânsito, é bobagem você falar que o agente tem que educar, não tem jeito. À medida que o agente não é autoridade, ele é autoridade quando ele fala assim, para, se você não parar, ele te multa. Sim. Se ele fala assim, para, você olha para o cara, ri para o cara e passa,
ele não é mais autoridade. Então, à medida que você tirou essa autoridade, a engenharia não consegue operar. E Guarda Municipal e Polícia Militar não tem fundamentação para gerenciar isso. Então, o trânsito está abandonado em termos gerais. Então, o primeiro ponto é a educação no trânsito. Primeiro ponto é educação. Educação no trânsito que pode vir através de rigor e multa. Rigor e multa. Tá. O segundo Paulo, passo. você que tem carteira de motorista, precisa ter eu te falar que não pode estacionar em lugar proibido? Não precisa, não. Mas eu só deixei de estacionar depois que comecei a ser multado. Pois é. E aí as pessoas ficam falando Mas assim, isso é uma confissão. Verdade. Não é nenhuma mentira, eu estou falando com confissão. Aí essas pessoas falaram assim, não, você não pode multar, você tem que educar. Pensa uma porta de escola. A mãe para, fila dupla, ou o pai, não vão ser machistas, né? O responsável do menino para em fila dupla, chega lá o policial, o agente lá, se ele multar, todo mundo fala, não tem que multar não, tem que educar. Aí ele chega lá e fala assim, eu vou educar. Então ele chega e fala, minha senhora, por gentileza, tira o seu carro, não sei o que. Ela olha assim, perfeitamente, desculpa, tal, vai embora. No dia seguinte ela chega e fala assim, guarda, tá aí? Não, então eu vou parar até ele chegar. Porque eu sei que na hora que ele chega, ele vai me dar uma bronca, eu vou embora. Se ele chegasse e falasse assim, lamento muito, já multei a senhora, por favor, não pare. Educação está muito nessa ordem. Vamos fazer o seguinte, porque o meu ouvido aqui já está assim repercutindo o desespero do João Paulo lá na coordenação. O João diz assim, Paulo, convide-o para que a gente volte para uma próxima oportunidade. Então, vamos fazer, nós falamos sobre educação no trânsito. Isso. E ficamos devendo, então, no Redação BH News, outras propostas para que busquemos a solução de mobilidade e trânsito melhor. Combinado? Com prazer. Osias Batista, é sempre um prazer conversar com você. Com você da mesma forma. Olha, nós vamos para o intervalo, a gente volta já já com o segundo bloco do Redação BH News, aqui na BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Olha, tem coisas da profissão da gente que são gratificantes. Quando a gente pode reunir dentro do estúdio pessoas para conversar e pessoas como o Osias Batista agora que lança um tema novo sobre a mobilidade, sempre dá para a gente o prazer do exercício da função de jornalista. O Osias falou de um tema hoje muito importante que não adianta a gente discutir mobilidade se não discutir educação no trânsito por parte dos motoristas. E esse é um tema que vai voltar a ser discutido aqui. Eu já até pedi para o João combinar com o Osias para que ele venha mais vezes, semanalmente, ao programa, para nós amplificarmos essa discussão. Mas uma discussão que nós vamos levar agora é a respeito da Sociedade Mineira Protetora dos Animais, que pelo Ministério Público está sendo aí acusada de maus tratos aos animais e irregularidades na última eleição daquela organização. Com isso, os animais de rua estão sofrendo muito mais com o abandono. Calcula-se que em Belo Horizonte já sejam mais de 30 mil cães abandonados. É um número muito alto. Estão aqui no estúdio conosco o deputado Fred Costa, presidente da Frente Parlamentar de Proteção e Bem-Estar do Animal, e o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Anivaldo Silva. Boa noite aos dois, muito obrigado pela sua presença. Deputado Fred Costa, mais uma vez atendendo o nosso convite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Paulo. Prazer estar aqui mais uma vez. Presidente Anivaldo, muito obrigado por ter vindo aqui. Boa noite, é um prazer estar aqui para conversar sobre temas importantes como esse, os animais abandonados. Eu vou começar primeiro perguntando ao deputado Fred Costa. Qual é a real situação da Sociedade Protetora dos Animais, uma vez que numa nota sua que recebi, tem um começo de esclarecimento dessa situação? No ano de 2011, já exercendo o mandato de deputado estadual, fui procurado por alguns representantes de entidades não governamentais, ativistas da causa de defesa e proteção animal, com inúmeras denúncias, dentre elas de maus tratos e também de falta de higiene. A partir daquilo, pedi que me trouxessem provas, recolheram filmagens e também manifestação de voluntários e até mesmo de trabalhadores que exerceram ali função. Somado a isso, nós
procuramos no Ministério Público saber se já haviam denúncias. E eram inúmeras. E por justiça eu quero lembrar que na oportunidade daquelas suas denúncias, eu estava em uma outra emissora e nós veiculamos as suas denúncias com os filmes que foram liberados e com as denúncias que nos foram apresentadas. Quero lembrar por justiça para dizer que nós não estamos retomando o tema agora não. Naquela oportunidade já se falou sobre isso. Exatamente. E aí o Ministério Público, a partir dessa provocação, instalou o inquérito, ajuizou a ação e o resultado foi que agora, em segunda instância, nós tivemos uma decisão e o acordo publicado ontem fica suspenso a atual gestão pelos motivos já citados e vai ter aproximadamente dentro de 30 dias a indicação do interventor judicial que vai ser indicado pelo juiz de primeira instância e com pessoa capacitada e com características. Logo, deve ser um veterinário e um administrador e, se possível, que acumule o conhecimento nas duas áreas para que possa, no momento de transição, levar até o período eleitoral para que venha uma nova direção, mas imbuída de um único sentimento: defender os animais, promover a defesa e a proteção irrestrita dos animais. Professor Nivaldo Silva, essas sociedades, essas organizações não governamentais ou sociedades e organizações que têm o dever de proteger os animais, são eficazes, na sua opinião? Sim, em boa parte, comparando isso aí, especificamente no caso da Sociedade Mineira de Proteção dos Animais, não querendo entrar no mérito do aspecto da gestão, porque transcende as nossas responsabilidades. No caso especificamente, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, ele fiscaliza os exercícios profissionais da medicina veterinária, assim como também ele serve como um órgão de apoio aos entes federativos, seja no executivo, judiciário e o legislativo, nas 3 instâncias. Então, nesse aspecto, nós podemos dizer que situações como essa na sociedade, ela permeia também em várias regiões do estado de Minas Gerais. E constantemente nós temos sido chamados por parte do Ministério Público a prestar um apoio no processo de fiscalização dessas organizações. Agora, existem outras organizações que estão aí contribuindo de uma forma efetiva para minimizar esse aspecto do abandono de animais, dos maus tratos, e nós podemos não citar algumas efetivamente, mas isso é bem conhecido no meio. O que normalmente a gente tem de avaliar é que, a mesma maneira como se citou o aspecto do trânsito, a situação se transcende também para os animais. O cuidado dos animais, a posse responsável. Os animais são colocados na rua porque, por algum motivo ou outro, por parte de seus proprietários. A Constituição dá ao proprietário esse poder. Os animais são propriedade. Então, consequentemente, ele dispõe como assim seja conveniente. Agora, existem pessoas que não têm a menor condições de terem animais e os têm. E eles estão na rua. E aí o risco que deve ser avaliado é que nós temos mais de 200 de doenças que são transmitidas dos animais ao homem. E muitos desses animais, muitas vezes são soltos, por exemplo, a questão da leishmaniose. Os animais, eles soltam os animais na rua porque não tomam as medidas que devem ser tomadas. E isso é um risco para a população. Deputado Fred Costa, com relação ao abandono dos cães por parte dos seus proprietários, mais uma vez um problema de educação. Se a Constituição permite que por ser proprietário eu possa dispor da minha propriedade, o bom senso e a humanidade diz que eu não devo fazê-lo no caso dos animais e dessa forma. Existe por parte da frente parlamentar algum trabalho no sentido da educação do dono do animal? Paulo, sua provocação é fundamental. São 2 vertentes. Uma, o caso específico da Sociedade Protetora dos Animais, ela se faz necessário fundamentalmente porque o poder público, no caso de Belo Horizonte, é omisso. Na cidade de São Paulo, por exemplo, nós temos lá 2 abrigos públicos, um hospital que permite algo que nós padecemos, porque a Delegacia de Proteção e Defesa Animal, que hoje é realidade, claro, precisa de aprimoramento e melhor funcionamento, reclama. Todas as ONGs e entidades da mesma forma, porque eles recebem esses animais vítimas de maus tratos ou esquecido, abandonado nas ruas e não tem onde levar para ser tratado ou para permanecer até que passe
por um processo de adoção. E você aqui citou, um casal de animal pode originar em 10 anos, em sucessivas gerações, até 80 milhões 300... Deixa eu só pegar, é bom pegar essa... E 99.780. Enquanto o deputado fala, a gente fecha aqui. Eu tremo um pouquinho, tá? Eu sempre aviso que eu tremo um pouquinho, então... Então é importantíssimo haver também um controle populacional. Nós conseguimos avançar um pouco com relação à legislação estadual, aprovamos a proibição da utilização de animais espetáculos circenses, mas é necessário que o poder público, executivo e legislativo voltem mais os olhos, dê mais atenção à causa de defesa e proteção animal. As leis são eficazes nesse sentido, professor Nivaldo? Eu creio que sim. O que falta, possivelmente, é uma conscientização da população a respeito dos seus direitos e saber usá-los de uma forma correta. O deputado aqui comentou sobre o aspecto, por exemplo, do controle populacional. A Prefeitura de Belo Horizonte o faz de uma forma eficaz, através do Centro de Controle de Zoonose, onde os profissionais realizam o processo de castração e o fazem de uma forma gratuita. É o poder público participando. Não estou defendendo o poder público, mas estou defendendo um serviço que é importante para a população. Agora, a questão, por exemplo, que sempre está se falando, a partir de uma experiência em São Paulo, quando se fala de um hospital público veterinário, que na realidade ele não é um hospital público veterinário, é um hospital conveniado com a prefeitura. Ele pertence à Associação dos Clínicos Veterinários de São Paulo, Anclivepa, e que recebe uma dotação orçamentária mensal para fazer a gestão desse tratamento. Isso seria possível aqui em Belo Horizonte? Não é ser possível em qualquer município, desde que o município consiga ter meio suficiente para arcar com os custos. Agora, nós devemos levar em consideração que a própria saúde humana ela é tão caos que nós já conhecemos. Então, em relação aos animais, eu não vejo, por parte do poder público, um interesse maior em participar desse processo, apesar de que existem algumas ações emanadas do Legislativo nesse sentido. Só para finalizar, deputado Fred Costa, é uma questão que tem que ser discutida. 30 mil cães podem estar agora abandonados nas ruas de Belo Horizonte. Emergencialmente, o que se faz? Isso é demonstração inequívoca que o poder público não está agindo de forma eficaz. E aí até, com todo respeito, discordando um pouco, doutor, um erro não justifica o outro. Não é porque a saúde pública não está funcionando bem para o ser humano que se justifica não funcionar para os animais. Não é porque a segurança pública não está funcionando bem no bairro X que se justifica não funcionar bem no bairro Y. Portanto, eu acho que o poder público tem o dever e obrigação de cuidar não só dos animais, mas lembrando que eles ocupam espaços públicos e causam não só dor para esses animais, para nós que os amamos, mas também representam periculosidade do ponto de vista de proliferação de doenças. Finalizando, as feiras de adoção são um bom momento para se discutir isso com a sociedade? Sim, as feiras de adoção vieram de encontro a esses anseios. Há uma questão de determinar a chamada posse responsável. Nós devemos, inclusive, partir aqui, como acontece sobretudo nos Estados Unidos, onde a aquisição de animais só se faz a partir de canis que são credenciados na área de, como se fosse criatório específico, especializado. Aqui os animais se reproduzem dessa forma, como mostrou o deputado, de uma forma indiscriminada e, sobretudo, estão na rua. Agora, por que temos tantos animais na rua? Porque o serviço de recolhimento da prefeitura, ele diminuiu consideravelmente. Por quê? Mudou-se muito essa característica. Os centros de controle de zoonose são para controlar a doença, não são para serem centros de acolhimento. Essas feiras de adoção são importantes para minimizar um pouco desse processo. Olha, a gente sempre costuma dizer o seguinte, a discussão começa aqui, mas termina na casa do espectador. Lá é que ela é repercutida, lá é que ela é transformada num tema importante para a sociedade. E a gente só pode agradecer a presença do deputado estadual Fred Costa, que é presidente da Frente Parlamentar de Proteção e Bem-Estar do Animal, que se dispôs a conversar conosco sobre esse tema, e do presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Nivaldo Silva, por terem participado conosco desse Redação BH News. E desde já a gente diz, a porta está aberta, voltem sempre. Obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez, espero voltar outras tantas. Com certeza. Quando convidado, aqui estaremos para mostrar
um outro lado, um lado mais técnico de todos esses problemas que permeiam a nossa sociedade. Muito obrigado, deputado Fred Costa, presidente Nivaldo Silva. Nós vamos para o intervalo? É isso? Intervalo e a gente volta em um instante com o terceiro bloco do Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. 7h19, vamos direto para falar de política e a gente começa a falar de política. Primeiro vamos no plano federal. A presidente da Petrobras, Graça Foster, eu acho engraçado que a presidenta Dilma gosta de ser chamada de presidenta Dilma, mas quando ela se refere à presidente da Petrobras, ela chama de presidente Graça Foster. Engraçado, eu não entendi isso até agora. Há uma confusão aí, semântica, né? Mas a presidente Graça Foster foi até o Senado e admitiu pela primeira vez, transparentemente, até achei corajoso da parte dela, admitiu que a compra da refinaria de Pasadena foi um desastre. Diga. Péssimo negócio. Ela disse que a Petrobras fez um péssimo negócio em Pasadena, no Texas, ao adquirir de uma empresa que tinha comprado por 45 ou 55, eles falam, cada hora eles falam um valor, e acabou vendendo essa refinaria por mais de, ela custou a Petrobras até agora, 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Graça Foster, dizem que é o alter ego da presidente Dilma, defendeu a presidente, disse que a presidente foi enganada por um relatório que estava falho. Ela disse que o prejuízo da Petrobras foi de 530 milhões de dólares, mas tem muitos analistas, muitas pessoas que estão estudando isso, dizem que foi o dobro, mais de 1 bilhão de dólares. O que mais me chamou a atenção na declaração da presidente Graça Foster é que ela afirmou que a presidente Dilma não tinha conhecimento das duas cláusulas inseridas no contrato, particularmente da cláusula Marlin, que obrigava a compra da outra parte da refinaria. Disse que foi um relatório mal feito. Ela repetiu o discurso que a presidente Dilma já havia feito. Como eu disse aqui, um alter ego, as duas são amigas, se defenderam mutuamente. Sucessão estadual, nós estamos vivendo a marola ou a onda? Você está dizendo referente aos movimentos que nós estamos vendo, a tudo aquilo que há como certezas e incertezas e com as notícias que cada hora vazam uma informação. Sim, você anda pela rua, cada hora vaza uma informação. Eu acho que a novidade maior na sucessão se refere a Pimenta da Veiga, candidato do PSDB. Pimenta da Veiga há um buchicho no meio político dizendo que há uma hipótese, uma suposta possibilidade, eu falo suposta porque eu não tenho certeza, de mudança na chapa dos tucanos. Porque Pimenta da Veiga não estaria, segundo essas fontes, desenvolvendo uma campanha com fatos novos. Ele está o tempo todo, a gente viu a entrevista dele ontem, explicando eu falo suposto, porque ele não tem indicativo, esse suposto envolvimento no caso do chamado Mensalão Mineiro. Ele teria recebido, isso é 2005, 300 mil reais, o escritório de advocacia dele, de Marcos Valério, e ele mudou o posto de renda. Então, a entrevista como houve com ele ontem, 90% da entrevista ficou nesse aspecto de defesa, ou seja, ele não consegue fazer a campanha efetivamente. Se pode mudar, a gente não sabe. Se for para mudar, falam na possibilidade de o governador Alberto Pinto Coelho, que é do PP, ser candidato à reeleição. Falam em Marcos Pestana, que disputou com ele a indicação, e falam também no presidente da Assembleia Legislativa, Diniz Pinheiro. Agora, isso aí é uma incógnita, só queria colocar isso, porque Pimenta da Veiga é indicado de Fernando Henrique Cardoso. Não é fácil mudar, né? Bom, e para a gente finalizar, o deputado André Vargas está envolvido até o talo, né? Agora, inclusive disse que não quer renunciar, não. Olha, é engraçado, ele renunciou à renúncia. Ontem ele anunciou que renunciaria. E hoje ele disse que não. Eu acho que ele disse que o Conselho de Ética, segundo a assessoria dele, o Conselho de Ética vai continuar o processo, ele renunciando ou não. Então ele vai ficar, apesar de Lula ter dito que ele pode contaminar o PT. Eu acho que ele está querendo dar um abraço do afogado do PT. Quer dizer, abraço para levar para o fundo do mar. Parece, né? Nossa, não está seguindo o Lula, não, hein?
Grande abraço, Barroso. Renata, tá aí, Renata. Postos na redação, é com você. Rapidinho, tudo que você tiver de informação, diga agora ou cale-se para sempre. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Vou começar pelas notícias de Belo Horizonte. O motorista Gustavo Henrique Oliveira Bittencourt, que causou um acidente na Avenida Raja Gabalha, porque ele estava na contramão. Em fevereiro de 2008, ele vai à júri popular. Esse acidente causou a morte do empresário Fernando Paganelli de Castro. Ainda não há data para esse julgamento. Agora, Brasil, com a estimativa de crescimento da economia de 3% e a inflação média em 5% para 2015, o governo resolveu mandar um projeto de aumento do salário mínimo, que seria reajustado em 7,71%, e a previsão é ele ficar em R$ 779,79 no ano que vem. Muito obrigado, Renata Daire. Uma grande noite para você. Amanhã você volta e agora a gente vai para o intervalo comercial e volta já já com o último bloco do Redação BH News aqui na BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Último bloco do Redação BH News, e para você que vai nos assistir na reprise, na madrugada, eu dou a hora certa aqui, mas não pense que é a hora certa lá na madrugada, não. É bom você conferir sempre o seu relógio lá na madrugada. O repasse das contribuições do INSS passa agora a ser monitorado, ou passam agora a ser monitorados, a partir de uma decisão que o INSS tomou. Isso porque as empresas andavam negligenciando o depósito dos seus empregados. Para falar sobre esse assunto, o advogado trabalhista Michel Coutinho está com a gente aqui e a partir de agora nós vamos discutir um pouquinho esse monitoramento e as questões do depósito obrigatório das empresas no INSS. Boa noite, doutor Michel. Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui. Estou aqui à disposição para prestar os esclarecimentos. Primeiro, uma coisa que me chama a atenção, doutor Michel. Por que esse repasse não era feito até agora e tem que ser monitorado? Havia, em verdade, um problema muito crônico sociocultural nosso de que a sonegação era um instrumento válido de perpetuação da empresa. Hoje em dia, essa situação mudou, as empresas têm uma visão mais conceitual a respeito da situação e as contribuições previdenciárias hoje viraram um objeto de fiscalização maior por parte do governo. Deixa eu entender melhor. Quer dizer que sonegar era uma atitude permitida porque mantinha a empresa viva? Em verdade, ela não era permitida e nunca foi, né? Sonegar sempre foi um crime. Mas era disfarçada? Era disfarçado porque a fiscalização não era intensa como é hoje. Hoje nós temos um avanço da tecnologia da informação que permite essa fiscalização de uma forma mais eficiente e eficaz por parte do governo, né? E nós temos aí, recentemente, eu vi você, na sua introdução, fez menção a duas inovações da legislação nesse aspecto, que permitem também, não só o governo, mas também ao próprio empregado, um controle a respeito do recolhimento dessas contribuições. Quer dizer, a monitoração é uma via de mão dupla. Exatamente. Hoje nós temos o quê? O empregador ele tem que prestar mensalmente informação ao empregado dos recolhimentos previdenciários que ele faz a respeito da folha de pagamento dele. Deixa eu só pontuar, porque do outro lado tem muita gente que está tentando entender. Então, toda vez que o empregador faz o depósito, ele deve comunicar ao empregado quanto ele depositou. O quanto ele recolheu, perfeito, efetivamente. E se isso não ocorrer, o empregado ele tem que adotar algum mecanismo de fiscalização disso. Como que ele faz? Primeiro, ele pode ir. Se ele não quiser se expor diretamente com o empregador, ele pode ir junto à sua entidade sindical e fazer essa denúncia. O empregador não está prestando as informações a respeito dos recolhimentos previdenciários. Segunda forma é fazer a própria denúncia perante a Previdência Social ou ao Ministério Público Federal, que são os órgãos responsáveis pela fiscalização e eventual denúncia perante a Justiça a respeito dessa sonegação. Uma coisa que me chama a atenção na sua fala é que o senhor diz que o Ministério Público é responsável por essa fiscalização. O Ministério Público é proativo nesse sentido? Ele tem se tornado muito proativo a respeito não só a respeito da sonegação previdenciária, mas a respeito de todas as sonegações tributárias que têm ocorrido por parte dos agentes econômicos
no nosso país, né? Então essa eficiência e essa atuação por parte do Ministério Público tem se tornado muito mais intensa. Doutor Michel, eu vou me permitir colocar à disposição do nosso espectador o nosso e-mail, redação@bhnews.tv.br, para mandar algumas questões, porque eu gostei de conversar com o doutor Michel, ele é muito objetivo, e aí você levanta a sua questão trabalhista e a gente convida o doutor Michel para vir aqui mais vezes? Claro, estou à disposição, é só chamar que eu estou aqui. Convite feito. A única coisa que eu posso lhe garantir é que a água é quente e o café é frio. Eu prefiro o café frio. Muito obrigado. Muito obrigado, Boa doutor noite. Michel, advogado trabalhista, conversou conosco sobre as questões do INSS e eu chamo agora a Carol. Carol, vem cá. Carol Marques, vem aqui, senta aqui do meu lado, pra gente, fica em pé, aliás, do meu lado, aqui, então eu estou sentado ali, pra gente conversar um pouquinho. Boa noite, Carol. Dica da Night, tô afim de sair hoje, o que eu vou fazer? Então, hoje tem no Na Mata Café o projeto Texa Banquinho e Violão com o Bauchita. Ele vai convidar o vocalista do Tia Anastácia Podé. Vai ser hoje, às 7 horas da noite, já abriu a casa, já está funcionando, mas o show é às 21 horas. Então, quem quiser ir, pode ir, é uma noite maravilhosa. Eu já fui várias vezes, Bauchita é sensacional. Não, cada que dupla, convidado Bauchita e Podé. Não é? Que dupla, Só meu Deus do céu. vai gente Meu Deus do fera céu, que cantar dupla. com Bauchita, sim. E a entrada é R$20 para poder assistir o show e ficar lá no Na Mata, que é um lugar super agradável, né? Fica no Marília de Dirceu. E é isso aí, hoje às 21 horas o show começa, mas a casa já está aberta. R$20. R$20 para entrar. Que dica na Night, hein? Um show maravilhoso. Hoje, na Mata Café, Isso. Marília de Dirceu, uma dupla Bauchita e Podé, mandar um grande abraço para o Bauchita. Então, Esse projeto, ele acontece todas as terças-feiras. Não, toda hora tá levando alguém. É isso, com o Bauchita, né, ele leva um convidado sempre. Porque toda hora ele tem alguém para tirar. Até o Dudu do Grafite estava lá outro dia. Carol, muito obrigado, uma boa noite para você, Carol. Noite, Olha, queria agradecer a sua participação conosco, esse convite, essa conversa, esse convívio, aliás, que a gente tem de 1 hora todos os dias aí no final da noite, no começo da noite, aliás, para falar um pouco sobre informação no Redação BH News. Muito obrigado pela sua companhia, é sempre um prazer poder dividir esse espaço com você. Grande abraço e até amanhã, 6h30, aqui no Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.